Vamos levantar uma polêmica aqui. Manda. Briga no pobre Já show. deu tempo aqui, ela tá indo embora agora, galera, valeu. Pra muita gente, assim, como eu não cresci com essa visão de parcelamento, de financiamento, porque isso simplesmente não existia, pelo menos na minha realidade, pra nossa realidade, era impossível, não tinha crédito. Então sempre fui de juntar, investir e fazer. E tem muita gente que só consegue fazer isso, as pessoas têm disciplina, mas desde que exista alguém no seu cangote cobrando. E aí eles vão para o boleto do financiamento. Então financiar, dá. Pagar juros, ok. Receber juros, receber pra mim mesmo, eu ser o meu próprio cobrador, a minha própria cobradora, aí já não dá. Então, eu sempre trago essa perspectiva de que, claro, tem um monte de cálculos, tem vídeo lá no Me Poupe também falando sobre a comparação entre financiar e alugar, quando vale a pena, depende da taxa de juros, não é uma verdade para todo mundo. Se você está financiando pelo Minha Casa Minha Vida, provavelmente vai ser melhor você financiar mesmo, mas essa não é a realidade de boa parte da população. E quando a gente coloca em perspectiva a taxa de juros e o potencial que você tem de acúmulo ao longo do tempo, assim, os números não mentem, mas é que a disciplina da pessoa de poupar para si mesma, parece que ela precisa do medo de alguém tirar aquilo dela, que é o que acontece quando você financia com o banco. Se você não pagar, o banco toma. Mas, por exemplo, nesse assunto de alugar e comprar, quando você acha que é bom e quando você acha que é ruim alugar? Tem alguma situação em que você fala? Porque, por exemplo, no meu canal, eu falo para pobre que entra no Minha Casa Minha Vida sempre. 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 É pra pobre. Não falo pra rico, não falo pra milionário, não falo pra gente que vai falar assim, ó, se você tem 1 milhão, investe e depois com o dinheiro da renda passiva você aluga. Não faz sentido. Mas você dirá pobre galera, quanto? Né? Pobre quanto? Pobre quanto? Ó, se você pegar que o Minha Casa Minha Vida é pra gente que tem uma renda familiar de até 8 mil, nem é tão pobre assim. Nem é tão pobre assim. Tipo, quando eu casei, eu e a minha esposa junto ganhávamos menos do que isso, bem menos inclusive, né? Então, eu sempre faço muito essa separação, sabe? Cara, se você é rico, faz o que você quiser. Porque se você viver de aluguel e der ruim, você tem dinheiro pra comprar a tua casa. Sim. Né? Mas tem um vídeo lá que eu fiz no canal que é assim, né? 5 situações em que viver de aluguel pode ser melhor pra você, Sério? né? Você não vi? Tem. Mas é fato. Então, mas eu concordo Todo mundo com quer você. ter uma casa. Mas eu concordo né? com você. Mas é isso que a gente precisa questionar, sabe, Edu? Porque o que eu vejo ao longo desses últimos 8 anos, e muito dos meus alunos, muita gente vive em prisões financeiras, por perpetuar um estigma que vem da família. Então, às vezes a pessoa quer, sei lá, eu gostaria de morar em outro lugar. Mas aí você tem um compromisso com aquele imóvel estático que tá ali te prendendo, com uma parcela que tá consumindo uma parte absurda da tua renda, sabe? Então eu percebo, às vezes, a pessoa deixa de viver para pagar um financiamento. Ou um financiamento que talvez esteja um pouco acima daquilo que ela podia fazer. Mas assim, quando eu acho que o financiamento vale mais a pena? Quando você faz os cálculos, quando você na comparação mais, com o né? aluguel e com a taxa de juro, com o dinheiro investido, a gente nunca pode esquecer do tal custo de oportunidade. Tem muitos imóveis do Minha Casa Minha Vida que você não precisa dar entrada. Mas mesmo no Minha Casa Minha Vida tem o dinheiro da entrada. Que é o que às vezes a pessoa não leva em consideração, entendeu, Edu? Tipo, quando você bota os 20% da entrada ao longo do tempo, que é o prazo, inclusive, do pagamento de um financiamento imobiliário de 20, 30 anos, às vezes só com o preço da entrada, passou 20 anos, você tem o preço da casa à vista. Sim. Entende? Mas mesmo que o aluguel tenha algumas vantagens e tal, todo mundo quer ter uma, né? Inclusive você. Inclusive eu, exatamente. É da hora você ter sua casa, né? Por mais que tenha, financeiramente calcula aqui, vai, bota aqui a hipotenusa, mas todo mundo quer ter uma casa. Mas o que eu digo casa, sempre né? é o seguinte, Edu, é seu sonho? Porque não é todo mundo. Também não é uma verdade. A gente não pode colocar todo mundo dentro da mesma caixa, Mas sabe? sabe o que é fogo também? Como a gente não tem educação financeira aqui no Brasil, a maioria dos nossos avós ou pais deixou que só tinha uma casa. Pois né? Então, às vezes, o cara nem casa tem. Pois né? Mas é da hora você ter o prazer de ter uma casa, né? Por Não, mais assim, que, gente, ter mesmo casa... que eu fique multimilionário um dia, mano, eu quero ter minha casa, Você quer ter seu espaço. Porque é teu lar, né? Eu não Tipo, sou sei nada lá, contra ter sua casa própria, tá? Minha segunda grande meta era comprar meu apartamento à vista. Você comprou? Comprei. Você tem uma casa no interior Eu também, tenho uma casa interior. Tá. Sim, mas o que eu tento trazer para as pessoas é... Momento, né? Primeiro é seu sonho de verdade? Ou é o sonho dos seus pais? Ou é o sonho da sua Ou família? a pressão social. Ou é a pressão social? Uhum. E quando a gente faz essa pergunta, as pessoas também começam a se perguntar. Porque o que eu vejo, justamente, são as pessoas vivendo em prisões, por estigmas
culturais dos quais elas nunca pararam para pensar se aquilo é dela mesma ou se aquilo são outras pessoas que estão trazendo. Mas assim, se é seu sonho, você tem mais aqui fazer, mas se for fazer, faz do melhor jeito, entende? Sim, boa. É que nem casar, né? Tipo, tem várias coisas que é pressão social, né? Nossa, você já tem 30 anos e não casou ainda? Oxe, mas quem falou que eu quero casar antes dos 30, né? É tudo pressão, é casar, é ter carro. Pô, uma galera que eu vejo, tipo, eu decidi não ter carro, minha família acha um absurdo. Sim, mas sabe uma coisa que eu acho legal também? É essa diferença de pensamento que a gente tem que sempre ouvir os dois lados e respeitar as duas opiniões, né? Por exemplo, você não concorda com tudo que eu falo. Eu não concordo com tudo que você fala. E você é uma referência incrível em 1 milhão de coisas. Mas que bom, né? Vou dar um exemplo. Gustavo Cerbasi. O nome disso é democracia. O Gustavo Cerbasi manja pra caramba, é fera. E ele veio aqui, ele também não quer esse papo de... Eu fiquei tentando, mas e se? E se? Tentando... Fala que é bom comprar, Gustavo, né? Oi? Cuidado com meu amiguinho, hein? É o Gustavo, né? Quer ver? Pega outro. Luiz Barsi. Pô, o cara é uma referência, pelo amor de Deus, é o Barsi. Ele não gosta de Bitcoin. Tipo, ok, né? Só que é engraçado como as pessoas têm essa tendência, tipo assim, nossa, falou isso, não, deixando de seguir. Deixando de seguir. Nossa, mano, mas isso é muita mediocridade, né? Não, é hipocrisia, mediocridade, falta de amor no coração também, né? E assim, porque as pessoas, elas também se projetam, sabe, Edu? Então, normalmente, quando a pessoa para de seguir por uma fala, muito provavelmente a gente tem que ter empatia com elas. É porque ela tem um jeito de se olhar da mesma forma. Ela deve ter defeitos ali dentro dela, que aquele defeitinho que ela tem, ela não consegue aceitar. E se ela não se aceita por um único defeitinho, como ela vai te aceitar por algo que pra ela é o fim do mundo, entende? Então essa pessoa precisa de mais amor. E é legal também, tem um livro lá, o Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, ele fala bastante sobre o alienado. Alienado é aquela pessoa que não tem opinião própria pra nada e tudo que o youtuber favorito dele fala, acredita, né? E é muito importante a gente sempre ouvir os dois lados, né? Deixa eu ouvir a versão do Duda, a da Natália, a do Gustavo, a do Bitcoin, e formar a minha própria. Exato. Só que se o cara só fica numa, ele é sempre um gado. Mas dá trabalho, né? Criar opinião própria. Dá, tem que ler, né? Ter opinião própria é um negócio que dá trabalho. Falando nisso, quais livros você mais gosta de todos, financeiro ou não financeiro? O livro que eu mais gosto, financeiro. Ou alguns, vai. Pra mim, o livro que eu mais gosto... Tirando Deixa de Ser Pobre. Tirando Deixa de Ser Pobre. Esses não vão achar que senão vão achar que é combinado, mas não é, gente. Eu vou te contar uma coisa, Edu. Eu li pouquíssimos livros financeiros. Porque eu não queria ser influenciada por nenhum deles. Eu não queria que ninguém dissesse que... aquilo que eu estava dizendo, eu extraí de alguém que já existia. Assim, eu li 2 livros do Gustavo Cerbasi. Você aprendeu muito com a vida, né? Lá no passado, li 2 livros do Gustavo Cerbasi, mas depois daquilo, eu falei, eu preciso buscar as minhas próprias referências direto da fonte. Então, eu fui fazer cursos, e aí os livros que eu li são mais do campo das finanças comportamentais, ou psicologia econômica. Então, um livro que eu gosto muito chama-se A Mente Acima do Dinheiro. É de 2 estudiosos, são um pai e filho, chama Brad Klontz. Brad, e eu esqueci o nome do filho, quem é pai e filho, chama Klontz. Mas é uma leitura muito difícil? Não, nem um pouco, mas eles trazem análises e estudos da psicologia econômica. Então, por que nós tomamos as decisões que nós tomamos? Tá. E sem ser de finanças, tem algum livro que você curte muito? Todos. Tipo, cada hora eu leio um livro diferente. Você curte o quê? Romance, ficção? Não, eu gosto mais de livros que tenham alguns estudos, análises. Estou lendo o livro do Dan Ariely. Você é jornalista, né? Você curte essa pegada, né? Estou lendo o livro do Dan Ariely, que também é um cara do ramo da psicologia econômica. Ele escreveu um livro chamado Previsivelmente Racional, onde ele explica que a gente toma atitudes normalmente sem passar pelo campo da razão. As nossas decisões financeiras, elas são emocionais e não racionais. E é por isso que o papel que eu tenho aqui é de sempre ativar o que eu chamo o sistema 2, que é aquele que pondera, que analisa, que faz conta. Porque quem vai lá e faz um financiamento
pela Caixa, que não é do Minha Casa Minha Vida, só porque ele acha que isso é melhor, porque ele nunca parou para fazer conta de verdade, ele não está usando a razão. Porque se ele usasse a razão, primeiro ele faria a conta. Ele faria o cálculo do custo de oportunidade, ao longo do tempo, quanto aquele dinheiro se valorizaria. Ele faria uma pesquisa de campo para ver se ele não consegue um aluguel um pouco mais baixo, para poupar e investir aquele restante. Então, assim, o meu papel é ativar o volume, aumentar o volume desse sistema 2, que é aquele que faz conta. O ser humano não gosta de fazer conta. Não é o ser humano pobre, ou nenhum gosta de fazer conta. Nós, por essência, por uma questão histórica, biológica, a gente não gosta de pensar no futuro. Tem estudos que mostram, Edu, a dificuldade que o ser humano tem, que a gente tem, de se visualizar daqui a 20 anos. E a gente acha que daqui a 20 anos, nos estudos que fizeram, a gente vai ser exatamente como a gente é hoje. A gente vai estar falando com as mesmas pessoas, a gente vai estar vestindo as mesmas roupas, a gente vai ter a mesma saúde para fazer dinheiro novo. Então, o nosso cérebro, ele não gosta de pensar no pior. Por mais que ele saiba de forma racional, se ele ativasse a racionalidade, a gente sabe que as coisas podem ficar bem ruins se a gente continuar tendo os comportamentos que a gente tem. Mas a gente não gosta de pensar nisso. Então, e como aquilo que eu comecei a fazer, que me propus a fazer na internet, era mudar consciente coletivo, porque para mim não bastava ensinar finanças. Tinha um monte de gente já fazendo isso. A Ambima já tinha curso de graça, CVM já tinha curso de graça, Tesouro Direto já tinha curso de graça, Bolsa de Valores já tinha curso de graça, tinha um monte de coisa, mas ninguém falava sobre isso. Então eu preciso criar uma maneira de conseguir fazer com que o Me Poupe, e aí eu comecei a me usar como cobaia, né, do Me Poupe, chegue em quem jamais buscaria informação sobre isso. E aí eu comecei a estudar o comportamento dos seres humanos para entender como é que eu faço esse assunto chegar na cabeça deles. E foi aí que eu comecei a colocar o humor dentro do conteúdo. Que é excelente, né? Ajuda demais, né? Eu chamo isso de vaselina da educação. Ah, é? É que escorrega para dentro mais fácil. Pensa, belo exemplo. Falando nisso, deixa eu pegar um desse aqui, né? Ó, você tem uma pegada bem assim, tipo antropologia, psicologia. Você gostaria, que falar sobre finanças é louco, porque finanças ajuda muito a pessoa a ter a vida que ela merece ter, né? Sim, claro. Mas você escolheria outra área para falar sem ser de finanças? Se fosse para você ter o maior canal do YouTube de outra coisa sem ser finanças? Nossa! Eu pergunto isso porque você foi a primeira pessoa que chega aqui, que fala que não leu muitos livros de finanças, que sempre é Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Rico da Babilônia, Segredamente Milionário. Ah, você leu? Vai, não li. Ah, tem que ler, meu. Tudo bem que você é mais antropóloga, mais psicóloga, mas lê aí, né? Não, vou é ler. Da hora. Vou ler. Só pra falar que já leu, pelo menos. Mas se fosse uma outra pegada, porque assim, você é jornalista. Você pensou em entrar pro mundo das finanças ou caiu, aconteceu e vamos lá que é isso? Tipo assim, você se realizaria mais se fosse outra pegada totalmente diferente? Se ganhasse a mesma coisa que você ganha hoje? Acho que não, Edu, não. Porque eu escolhi falar sobre isso porque eu entendo que o dinheiro é um veículo de liberdade. E para mim, hoje existe uma dificuldade não só do acesso ao dinheiro, mas do acesso ao conhecimento. Para mim, quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue brigar de igual para igual com um sistema que é absurdamente desproporcional. Para quem ganha menos, para quem é mais pobre, para quem tem menos conhecimento. E então eu decidi dedicar minha vida a isso porque eu via mulheres se submetendo a relacionamentos violentos porque eram dependentes financeiramente. E eu falei, eu tendo esse conhecimento que eu tenho, porque eu sou a cobaia de mim mesma, gente. Tudo aquilo que eu ensino foi o que eu fiz pra mim. Eu sei que eu não vim do mesmo lugar, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, mas eu vi, ninguém me contou. Eu vi pobreza, eu vi tragédia, eu vi gente morrendo, eu vi gente morta, e o dinheiro sempre estava relacionado. Nas piores tragédias que eu já cobri na minha vida, se aquelas pessoas tivessem dinheiro, e aí eu entendo que o dinheiro, ele vem quando você sabe como acessá-lo. E são as pessoas mais exploradas pelo sistema financeiro. Pergunta para qualquer aposentado que está ganhando ali seus 2.000 do INSS, se ele já não recebeu pelo menos 3 ligações nos últimos 2 meses, oferecendo um consignado para ele. E se ele não sabe o que é,
Se ele não sabe o que vai comprometer da renda dele, o que é 35%, ele vai fazendo. Porque assim, o que fazem eu não consigo nem escolher palavra, enfim. Mas é vergonhoso, assim, o que fazem. É um abuso, abuso. Então eu falei, bom, como que a gente protege as pessoas, né? E a minha... acho que o meu talento é o da comunicação. Então eu vou proteger essas pessoas, vou ajudá-las, elas próprias se protegerem, sendo um veículo de transmissão de conhecimento para algo que não vai mudar. Tipo, o capitalismo tá aí, gente, é uma realidade, tal, gosto, não gosto, é o que tem, tem. Então, por que não instrumentalizar aqueles que nunca foram instrumentalizados, entendeu? Tá, da hora.